Dê uma olhada, tá viralizando aí pelas redes sociais, que é uma capa. Vamos abrir aqui no telão essa capa, dá pra gente abrir já. Aí, ó. O que o Brasil pode ensinar à América? Você reconhece essa pessoa aí, Josias? O Josias estava pegando café, o Sakamoto. Você reconhece aí, ó, quem é? Olha, descreve a capa pra gente, pra quem tá só ouvindo. Pra quem tá ouvindo a gente, só a capa da Economist, que é considerada a bíblia da economia, por governos, por mercados, né? Critica o Brasil bastante por conta de questões fiscais e econômicas, né? Elogia quando tem que elogiar. Neste caso, né, a revista tá pegando bem duro, né, com duas pessoas. Essa capa, tá o Bolsonaro vestido como aquilo que ficou conhecido como o chifrudão do Capitólio, que é o xamã QAnon, que é o Jake Chansley, que é aquele cara vestido com aquela cabeça de búfalo, sabe, na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, invasão essa incitada por Donald Trump para que seus apoiadores interrompessem e impedissem a posse de Joe Biden, né? Não é à toa. É muito parecido com o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. O ponto, não, mas trocando, sai Trump e entra Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Esse cara ficou famoso, ficou preso até o início deste ano, quando depois que Trump assumir, deu um indulto para ele, liberou ele da cadeia. Né? Liberou esse apoiador da cadeia, né? Que estava preso. E aí, aqui a capa é o Bolsonaro vestido com o mesmo chapéu de chifrudão de búfalo do xamã do Capitólio, pintado com o rosto com as bandeiras do Brasil, né? E no título, né, o que o Brasil pode ensinar à América, o julgamento de Jair Bolsonaro. E apesar de fazer críticas, a matéria tem críticas, né? Falando, olha, eu li o texto, né, da Economist, está lá. Ele faz críticas ao Supremo, ele fala, ó, tem que tomar cuidado, o Supremo e outras instituições não podem ter poderes muito maiores, né? Tem que observar, né, tudo isso. Fala de questões fiscais, da necessidade de reforma, afinal de contas, é uma Bíblia liberal, mas o foco é que o Brasil dá uma lição aos Estados Unidos no processo de julgamento de Jair Bolsonaro. Eles são bem duros nisso aqui, eles falam, dão um exemplo. Eles falam, o Brasil tem um trauma de uma ditadura militar que ocorreu aqui entre 64 e 85, e a memória dessa ditadura moldou as instituições no sentido de impedir que isso volte a acontecer. Basicamente, grosso modo, ele elogia o Brasil por estar fazendo o que os Estados Unidos não fez. E por que eu digo isso? Houve um processo muito semelhante, né, de golpismo nos Estados Unidos, só que aí o Donald Trump fez o quê? O Donald Trump conseguiu navegar por 4 anos e se eleger à presidência da República, e agora a própria revista diz que ele está moendo a democracia. Né? Enquanto isso, as instituições brasileiras funcionaram, né? Estão levando ele à condenação, a revista fala que provavelmente vai ser condenado, e vai além, Fabiola. A revista fala que o Trump tentou pressionar o Brasil, está tentando pressionar o Brasil tarifas para liberar o Bolsonaro, e o Brasil, em mais um exemplo de democracia, para o mundo, tem resistido em nome de proteger as suas instituições. Então, para o Bolsonaro, no final das contas, né, para o Bolsonaro é humilhante. É humilhante que ele esteja posto lá como chifrudão do Capitólio, na capa da Bíblia da Economia, não só como chifrudão do Capitólio, mas como chamando o golpismo no Brasil. Eu acho interessante, né, porque essa é uma revista britânica, como você falou, que tem esse peso econômico. E, de certa maneira, ela traz uma provocação aos Estados Unidos, né? Porque no resumo do artigo, que o Sakamoto fez muito bem, ela afirma, e até na manchete, volta para a capa dela aqui, né? Como o Brasil pode dar uma lição de democracia e maturidade democrática. Achei curioso isso, para os Estados Unidos, né, para o continente americano. E a avaliação nesse artigo é que os Estados Unidos e o Brasil estão trocando de lugar. Forte isso, né? A revista afirmou que os Estados Unidos estão ficando mais corruptos, mais protecionistas e mais autoritários com o governo de Donald Trump, enquanto o Brasil está determinado a fazer salvaguardas e fortalecer a sua democracia. Então, quer dizer, o Brasil como referência de democracia e os Estados Unidos como referência de um autoritarismo crescente com Donald Trump. E aí a The Economist chama o Brasil de
uma outra grande democracia da América. E afirma que o STF é uma barreira contra o autoritarismo, que, como o Sakamoto pontuou muito bem, apesar desse elogio, entre aspas, tem também algumas críticas que são feitas.